Agora, você inventou de começar a pensar em escrever de anjo, por quê? Porque Rafael visitou você lá no hospital quando você nasceu? Não me faça esquecer. Ou outra coisa aconteceu mais forte do que isso? Foi na pandemia. Tá. Eu comecei a olhar esse tempo de pandemia e nós ficamos impossibilitados de ir à missa, de nos abraçar no Natal, né? E eu comecei a perceber esse mover, não somente no Brasil, mas no mundo. Todas as vezes, se você for pegar a história da igreja, em momentos de crises, mas até já no Antigo Testamento, você tem, por exemplo, as aparições de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano, no ano 390, em um tempo em que o Império Bizantino estava sendo ameaçado. Sim. E se corria o risco de cair todo o Império. Então aparece Miguel para demonstrar a proteção da igreja. Você tem, mais ou menos aí no século VII, mais ou menos, em Córdoba, na Espanha, quando acontece um problema muito sério de peste, está morrendo muita gente, o arcanjo Rafael aparece para um bispo. Sim. Tem uma aparição do arcanjo Rafael ali. Então, em tempos pontuais, específicos da história da humanidade, sempre teve alguma devoção dos anjos. E não sei se você tem conseguido fazer essa leitura. Eu tenho. Nesse tempo de pandemia, o que tem gente na internet rezando é Quaresma de São Miguel. E tem tanta gente que faz isso, né? Nós conhecemos, são nossos amigos. Então eu percebi, esse é o tempo dos anjos. Por quê? Nós não podíamos ir. Isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a escrever. Eu não poderia ir na missa pessoalmente, participar da missa online. Às vezes me deparei de frente da igreja com a porta fechada, rezando do lado de fora, dizendo para Jesus que eu estava com saudade dele. Sim. Mas, lendo uma vez, meditando, fazendo uma Lexio Divina sobre o sonho de Jacó, quando ele foge de seu irmão, está no deserto de Padan Aram, e ele coloca a cabeça numa pedra, ele tem um sonho, ele vê uma escada que desce. E ele vê anjos subindo e descendo. Aquilo ficou muito claro para mim, que nesse tempo de pandemia, nós não podemos ir até Deus para visitá-lo, né, de alguma forma. Mas ele estendeu a sua escada até a batente da porta da gente. Então os anjos nada mais são, de novo, do que a lembrança de que eu não sou daqui. Me tiraram a missa, a pandemia me fez ficar em casa, perdi pessoas, morreram tantas pessoas do meu lado, vi amigos indo embora, meu irmão morreu muita gente, foi indo. E Deus está dizendo aqui, calma, cara. Calma, vocês não são daí. Os anjos estão aqui para ensinar a gente isso. Então eu comecei a escrever esse livro. Por exemplo, quando eu falo serafins, querubins e tronos. Se eu pudesse falar para você qual que é a minha intenção na trilogia, é dizer que os 9 coros dos anjos, na verdade, são a síntese. Nós somos a síntese da adoração no céu. Entendi. Nós somos diferentes. Então eu posso ser abrasado por Deus. Né? Eu posso viver essa experiência comunitária da adoração. Por exemplo, os serafins são aqueles anjos que estão diante da presença de Deus e que queimam. A palavra serafim significa seraf, que significa abrasadores. Claro que é uma analogia desse fogo. Deus é um fogo, né? Eu gosto de Camões que fala, né? Sim. O amor é fogo que arde e não se vê. Exatamente, Deus é amor. É um fogo que queima igual a sarça ardente de Moisés, mas não se consome. E eles são abrasados, são impregnados desse amor. Os querubins, por sua vez, são anjos. E aí nós temos no Antigo Testamento, quando Deus pede para Israel construir a arca, de colocar 2 querubins né, na tampa do propiciatório da arca. E interessante dos querubins é que eles não podem olhar um para o outro. O rosto dos querubins estão voltados para dentro da arca. Para dentro da arca. E quando a presença de Deus vinha, se aproximava e se manifestava no meio dos querubins. E quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Na verdade, aquilo que a doutrina ensina a respeito dos querubins nada mais é do que a experiência comunitária da adoração, do relacionamento. Por exemplo, nós temos o querubicum. O querubicum é um cântico da igreja oriental, sobretudo da igreja bizantina, é um cântico do rito bizantino, que tem essa ideia. A assembleia, né, o povo de Deus, nós que estamos sentados ali, nós somos como se fossem os querubins. Representamos os querubins diante de Deus, porque Ele está no nosso meio. A tal ponto que tem toda uma polêmica, aí que eu não vou entrar agora nessa questão teológica, mas quando
os nossos bispos e também os intérpretes no Concílio Vaticano II traduziram o nosso missal. Para quem não sabe, o Brasil tem Sim. uma liturgia própria praticamente. O Brasil, as línguas lusófonas, né? Quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. Esse estar no meio de nós, as anáforas eucarísticas, a resposta, na verdade, é com Ele e o seu Espírito. Então, aonde que eles se basearam de dizer que Deus está no nosso meio? No querúbicum. Uhum. Porque é a assembleia que canta o cântico, a assembleia que celebra tem Deus no meio.